Olha que projeto legal das FATECs da Regional 11. Nós vamos fazer uns vídeos resolvendo questões dos últimos vestibulares da FATEC. Eu vou estar trabalhando aqui com as questões de matemática e raciocínio lógico que caíram nos últimos vestibulares. Por quê? Porque se você for prestar a prova, o vestibular da FATEC, se tiver sem base, sem ideia do que como é esse vestibular, pode conhecer através desse vídeo como foram as questões dos anos anteriores. E aí, se preparar com teoria semelhante para as questões que virão esse ano. Você vai ver que o vestibular não é um bicho de 7 cabeças. Você tem condições plenas de fazer. As questões de raciocínio lógico só requerem que a gente tenha uma estratégia de pensamento para resolvê-la. E as questões de raciocínio lógico são também questões de matemática. Mas além destas questões de matemática envolvendo proporção, regras e conhecimentos de lógica, nós temos também as questões clássicas de matemática que envolvem o conteúdo que você aprendeu no ensino médio. Por quê? Porque o vestibular da FATEC é, em minha opinião, um dos melhores que existe na hora de fazer a seleção dos alunos. E a FATEC é a Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, uma faculdade pública e gratuita, com cursos que formam tecnólogos, que é um curso superior de tecnologia, que forma profissionais de altíssima qualidade. Olha que projeto legal aqui da FATEC da Regional 11. Nós vamos fazer um vídeo para ajudar você que vai prestar o vestibular da FATEC. Quero falar para vocês que vão aí fazer a FATEC de São Roque, a FATEC de Sorocaba, a FATEC de Itu, a FATEC de Itapetininga, a FATEC de Capão Bonito, a FATEC lá do Vale do Ribeira do Registro, a FATEC de Botucatu, FATEC de Tatuí. Você que está nessa região de FATEC aqui, olha, estamos fazendo esse projeto para vocês, mas para você que vai fazer FATEC Estado de São Paulo em qualquer lugar, Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo em qualquer lugar, tomara que esse vídeo resolvendo as questões de matemática do vestibular da FATEC possa te inspirar e dar muita capacidade para você vir com segurança fazer a próxima prova da FATEC, prova do vestibular. Olha lá que legal! Isso, vai ter vestibular esse ano da FATEC e vale muito a pena que você invista na sua carreira. Convido você, não perca a prova, não perca a data da prova do vestibular. Tá certo? E para isso, vamos lá, vamos começar a primeira resolução das questões aqui. Eu sou o professor Marcelo Silvério, eu sou professor especialista em cursinho para pré-vestibular, acompanho vários vestibulares por aí afora, né? Inclusive vestibular da FATEC, e além disso sou professor da FATEC de Itapetininga. Quando eu acompanho os vestibulares, eu comparo que o vestibular da FATEC é muito legal, é muito interessante, ele é muito bem elaborado comparado aos vestibulares, os melhores vestibulares que tem no país. Isso não significa que é mais difícil e nem que é mais fácil. É um vestibular que você pode usar raciocínio lógico. É um vestibular que avalia muito bem. E olha que questão interessante que eu tenho para você aqui. Vou botar a questão aqui do lado para você, ó. Olha lá. A questão fala o seguinte: o uso de fontes renováveis de energia, como energia eólica, cresceu nos últimos anos devido às crescentes demandas relacionadas ao desenvolvimento sustentável. O vestibular da FATEC, ele contextualiza as questões. Em uma determinada região, suponha que a potência gerada por um modelo de aerogerador possa ser modelada ou aproximada pela função P de V igual a menos 5V² mais 160V menos 470. Repara que é uma função quadrática, com P de V representando a potência gerada em kilowatts e V correspondendo à velocidade do vento em metros por segundo, dentro de um limite. Olha aí o texto, ele fala que o limite está entre 4 e 16. A velocidade do vento está entre 4 e 16. Assinale a alternativa que indica a velocidade do vento em metros por segundo necessária para que a potência gerada pelo aerogerador seja igual a 630 kWh. Vou resolver essa questão, olha que legal. Olha, você vai conseguir fazer questões semelhantes a essa no vestibular que aparecer por aí. O mesmo fala que o P de V vai ser igual a menos 5V ao quadrado, é isso? Mais 160V menos 470. E o que ele quer, e o que ele deseja,
é que esta potência atinja 630 kWh. Quilowatts? 630. Então, como que eu vou atingir essa potência de 630 aqui? Bom, vamos fazer com que esta função seja igual a 630. Olha que questão interessante. Eu já falei no outro vídeo que eu moro na zona rural. E o tempo todo vocês vão estar escutando aí uns sons esquisitos de zona rural. Tá bom? Uma opção minha. Eu optei por morar na zona rural, então tá lá. Vamos aumentar um pouquinho esse som. Olha lá. Eu quero que esta função seja igual a 630 menos 5v ao quadrado mais 160v menos 470 igual a 630. Igual a 630. Ótimo! Vamos passar tudo de um lado só? Vamos fazer essa história de somar 5v quadrado aqui, somar 160v, ou tirar 160v, somar 470 e passar tudo pro lado de lá? Vai ficar assim, ó. Esse 5v quadrado, quando eu passo pro lado de lá, ele passa positivo. Esse 160v, quando ele passa para lá, ele passa negativo. E esse 470, quando ele passa para lá, ele passa positivo, 470. E passa junto com 630. E o que sobrou para cá, já que eu passei todo mundo para lá? Não sobrou nada. Olha a expressão matemática, a equação do segundo grau. 5v ao quadrado menos 160v mais 1100 igual a zero. Quem não conhece muito bem os meandros do vestibular, pode querer resolver essa questão por delta direto. Dá certo? Dá. Mas dá uma equação do segundo grau com um delta, com uma raiz muito grande. Difícil de trabalhar com ela. Você até acerta, se for por tentativa e erro, mas é difícil. Então, qual a nossa proposta? Vamos simplificar a expressão inteira por 5. Eu posso dividir toda essa por 5, porque se eu dividir toda ela por 5, vai ficar 5 dividido por 5, 1v ao quadrado. 160 dividido por 5 vai me dar 32v, mais 1100 dividido por 5, só dobra o osso, 22.220 igual a zero. E quando eu tenho uma equação do segundo grau desta forma, eu posso tentar encontrar soluções por soma e produto. São as relações de Girard, sem necessitar do delta, da fórmula de Bhaskara, que também é útil. Mas nesse caso, você conseguiria imaginar para mim dois números que a soma dos dois números dá 32 e que a multiplicação dos dois números dá 220? Porque aqui é 1, como A é 1, a soma apresenta aqui com o sinal trocado e o produto das raízes são aqui. Soma 32, multiplicação 220. Que tal pensar no 10 e no 22? É porque 10 vezes 22 dá 220. E se eu somar 10 mais 22, eu tenho 32. Veja, a regra de Girard fala que troca o sinal da soma e mantém o sinal do produto. Quem não gostou desse método, resolve aí por delta, para meu vídeo, resolve no seu caderno por delta e chega à mesma solução. O delta, quando eu uso essa daqui, o delta dá 144, tem raiz exata, que é 12. Aqui que o delta daria mais trabalho com A valendo 5. Bom, bonito demais essa expressão. Então seria V igual a 10 e V igual a 22. Porém, ele me dá um limite para o V. O limite da velocidade possível, ou domínio dessa minha função, é de 4 a 16. Portanto, somente essa está dentro do limite. Legal? Mais uma questão de matemática para te ajudar. Você reparou aí? Tomara que você não perca essa prova, porque vale muito a pena fazer FATEC. Faculdade de Tecnologia gratuita no estado de São Paulo. Pública e gratuita. Quero mostrar para você, agora, ó, falei que eu moro em sítio. Quero mostrar para você uma questão referente a análise combinatória e anagramas. Olha que questão legal, que é bom você ir para a prova sabendo. Ó, a questão da FATEC foi o seguinte: sabendo que n fatorial é n que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, e ele vai nesse fatorial até chegar no 3, 2, 1. Ou seja, ele descreve fatorial a partir de n1, né? A partir de n1. Porque senão eu tenho a partir de n0 e não dá definição ali. Mas não importa. O que importa é o seguinte:
Ele quer saber o seguinte: permutando as letras da palavra sementes, ele quer permutar as letras da palavra semente, quantas formas eu tenho de escrever essa senha? Essa senha se chama anagramas e tem fórmula para isso. Por exemplo, se eu quisesse anagramas da palavra rua, eu poderia escrever rua, eu poderia escrever Raul, eu poderia escrever ura, eu poderia escrever uar, eu poderia escrever, olha aqui, aur, eu poderia escrever aru. Essas são as senhas que eu obtenho da palavra rua, anagrama. Porém aqui eu tenho letras repetidas, então eu tenho uma fórmula matemática. A fórmula matemática diz que a permutação de n letras com alfa letras repetidas, beta letras repetidas, etc., é n fatorial, ou seja, número de letras fatorial, dividido pelas repetidas fatorial. Alfa, beta e se tiver mais. Neste caso, a permutação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras, com a letra E aparecendo 3 vezes e a letra S aparecendo 2 vezes, seriam simplesmente 8 fatorial dividido pelo produto 3 fatorial vezes 2 fatorial. Essa é a alternativa correta. E no vestibular da FATEC, ele está por extenso. Ele está escrito assim: 8 fatorial dividido por, abre parênteses, 3 fatorial vezes 2 fatorial, porque ambos estão no denominador aqui dessa divisão. Legal, né? Mais uma questão interessante para você que vai prestar vestibular FATEC. Quero mostrar mais uma bem legal para você. Quer ver? Dá uma olhada nisso. Olha que legal essa questão que eu encontrei, multidisciplinar, envolve outras áreas e também matemática aqui. Olha que legal, cara, ó. Na ilha de Marajó, que pertence ao Pará, a arte marajoara é composta principalmente por artefatos de cerâmica trabalhados de madeira, cuidadosa e detalhada. Para isso, povos pré-históricos brasileiros daquela região aplicavam técnicas de combinação de cores, e etc, etc, etc. No Pará, podemos visitar diversos museus que expõem essa arte. Considere que, em uma dessas exposições, haja um vaso de cerâmica em forma de cilindro circular reto, com 30 centímetros de altura e 10 centímetros de raio da base. Aí olha uma das questões que ele monta em cima desse texto. Um artesão quer criar miniaturas proporcionais ao vaso de cerâmica mencionado no texto, para vender aos turistas. Sabendo que o raio da base da miniatura é de 2 centímetros, o volume desta em centímetros cúbicos será. Então ele vai fazer miniaturas proporcionais. Cuidado com razão e proporção quando você envolve comprimento, que é centímetros, e volume, que é centímetro cúbico. Primeiro, vamos calcular o volume do vaso original? O volume do vaso, ele vai ser πr quadrado h. Essa é a forma do volume do cilindro. Um cilindro que representa esse vaso. Pois bem, nesse exemplo do vaso original, o raio da base é 10. O raio desse círculo que compõe a base aqui é 10. Então seria π vezes 10 ao quadrado, vezes a altura do cilindro, que é 30, vezes 30. 10 ao quadrado é 100, vezes 30, 3.000. Então o volume desse cilindro seria 3.000 π. Se quiser arredondar o π por 3 vezes 3, 9, dá 9.000, mais ou menos o volume em centímetros cúbicos, que equivale a ml. Mas não é essa a questão. Um artesão fez um vaso pequenininho, com raio de 2. E se o raio é 2, qual vai ser o volume desse pequenininho aqui? É uma proporção. Eu vou fazer o seguinte, ó. Raio do pequenininho sobre raio do grandão seria o volume do pequenininho sobre o volume do grandão. Mas tem um erro. Tem um erro aqui que você que vai fazer prova de matemática no vestibular tem que estar preparado. Se aqui é centímetro cúbico, aqui só vale a proporção se for cúbico. Percebeu? Então vamos lá. Qual que é o raio do pequenininho? Do pequeno que ele está fazendo é raio 2, que vai estar elevado ao cubo. Qual o raio da peça maior? A peça maior tem raio 10. 10 ao cubo igual. O volume do pequeno é a pergunta.
Qual o volume vai ter aquele pequeno vaso? E o volume do grande a gente já calculou. Seria 3.000 π. Fazendo essa proporção, olha que legal. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. 10 ao cubo é 1000. É igual ao volume do pequeno sobre 3.000 π. Multiplicação cruzada. 1000 vezes V igual a 3, 8, 24. Nossa! Pi. Corta, 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 porque eu divido por 1000. Corta, 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 porque eu divido por os dois lados por 1000. O volume desse pequeno vaso será de 24 π centímetros cúbicos. E tem essa alternativa. Para mim aqui é a alternativa letra B. Legal, né? Aprendemos mais uma. Eu espero ter ajudado você. Espero ter ajudado você que vai prestar o vestibular da FATEC. Vestibular da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo. Uma faculdade gratuita e uma faculdade pública de qualidade. Uau!